Jesus Cristo vinha de uma viagem cansativa, de um lugar longe, e não era viagem de carro ou de carroça. Tudo nos mostra que ele vinha em uma longa caminhada. Só que o dia já havia despontado há muito tempo, já era perto do meio-dia, o sol estava muito quente. Jesus chegou em determinado ponto em Samaria, na cidade de Sicar. Anteriormente lemos que era necessário passar por Samaria. Nós podemos pegar esse necessário por duas razões. Primeiro, porque era o caminho mais curto, então era necessário passar por Samaria. E segundo, porque ele tinha algo importante para realizar naquela cidade, então automaticamente era necessário passar por Samaria, por aquelas terras. Mas o importante é que ele vem, passa, e cansado da viagem, ele para perto da fonte, do poço de Jacó, e ele então diz assim aos seus discípulos, para que eles fossem comprar alimento, que eles fossem comprar comida, e Jesus ficou ali descansando sozinho. Mas de repente surge chega naquele poço uma mulher para tirar água. Não era uma mulher qualquer, era uma mulher diferente por algumas razões, das quais eu estarei falando aqui no decorrer desta palavra. Você pode perceber que as mulheres caminhavam geralmente juntas, elas iam geralmente juntas, uma fazendo companhia para outra, e ela buscava água certamente mais cedo, quando estava fresco, não meio-dia, mais tarde, não meio-dia, mas aquela mulher estava sozinha, e no sol do meio-dia, buscando água. Por que ela estava sozinha? E por que ela estava num sol escaldante daquele, para tirar água do poço, fazendo um serviço tão pesado, em um horário inapropriado? Ela poderia ir em outros horários. Então por que aquela mulher estava nesse horário? Mas nesse horário ela teve um encontro com Jesus. Uma mulher que nós vamos ver sofrida, uma mulher necessitada, uma mulher com um passado complicado, uma mulher que era julgada por todos, mas ela tem um encontro com Jesus, mesmo sem saber quem era Jesus. Ela chega naquele poço para tirar água, e ela tem um encontro com Jesus, e é esse encontro que nos mostra algumas coisas que nós podemos aprender. Eu elenquei 6 delas, e a primeira, Jesus Cristo chega e diz assim para a mulher: olha, você pode me dar água? Eu estou com sede. Mas na verdade, a primeira coisa que nós enxergamos aqui, que Jesus, quando pede a água, e a mulher é quem tinha como tirar a água, mas a grande realidade, Jesus Cristo, ele é a água, ele era a água, e a mulher era apenas o balde. Mas ela não tinha esse entendimento ainda, e quando Jesus pede água, ela diz assim: como sendo tu judeu, me pede beber a mim, que sou samaritana? Os judeus não conversavam com os samaritanos, havia uma razão para isso, mas não é o nosso tema aqui. E ainda mais, um homem sozinho conversar com uma mulher já era incomum naquele tempo, naquela época, naquela localidade, principalmente sendo judeu e samaritano. Alguma coisa não estava certa. Mas quando ela fala para Jesus: mas como tu fala comigo? Como que você me pede água? Como que você conversa sendo um judeu com uma mulher samaritana? Jesus então começa a fazer uma revelação àquela mulher. Nós lemos o texto, em outras partes da Bíblia nós poderíamos encontrar outras declarações de Jesus se posicionando e se colocando como a fonte de água viva. Ele diz assim no versículo 10 do capítulo 4: olha a mulher, quando ela disse: mas quem é você? Como você fala comigo? Como você pede beber para mim? Ele disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber? Se você conhecesse, se tu conheceras, se você soubesse quem sou eu sou a fonte de água viva. Se você soubesse
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, se Deus revelasse a você, se ele abrisse a sua mente para enxergar a verdade que nós estamos aqui apresentando, era você quem iria me pedir água e não pedir água eu a você. A mulher ficou um pouco confusa, não entendendo, mas quando nós lemos a palavra de Deus em João 4, 13 e 14, Jesus deixa bem claro: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando, é claro, de algo espiritual, mas a mulher não compreendia. Ele estava falando de algo espiritual que a mulher não estava entendendo. O que ele estava mostrando é que o homem, ele precisa de Deus. Sem Deus, nós não conseguimos fazer nada. Às vezes nós achamos que entendemos algumas coisas, mas sem Deus nós não chegamos a lugar algum. Sem Deus nós podemos tirar água do poço muitas vezes e tornaremos a ter sede. E Jesus queria mostrar para aquela mulher uma revelação espiritual. Queria mostrar para ela que ela poderia tomar de uma água que iria matar a sede. Quando ela começa a perceber, ela fala: Senhor, então me dá dessa água para eu não ficar voltando aqui direto, tirando água. Mas Jesus estava falando de uma água espiritual. Ele estava falando da presença de Deus na vida de uma pessoa. E entenda uma coisa sobre a água de Deus na nossa vida: nós necessitamos da presença de Deus. Porém, não é apenas eu receber uma vez da presença de Deus ou tomar dessa água e eu não vou ter mais sede sem estar novamente na fonte. Nós precisamos estar diretamente ligado à fonte. Quando nós bebemos dessa água da presença de Deus, nós precisamos cultivar a nossa vida na presença de Deus continuamente. Alguns cristãos recebem a presença de Deus na vida dele e acreditam que uma vez que foi tocado por Deus, uma vez que foi abençoado por Deus, então está tudo certo e não precisa mais se preocupar. A presença de Deus na tua vida, ela é real, mas tem que ser alimentada, tem que ser cultivada. É um relacionamento que nós precisamos ter com Deus, senão você voltará a ter sede. Aquela mulher tem um encontro com Jesus. Jesus não só revela primeiro que ele era a fonte, mas ele deixa entender o segundo ensinamento para mim e para você. Ele não era apenas a fonte, mas ele é uma fonte inesgotável, uma fonte que não cessa, uma fonte que não para de jorrar. Não é a única vez que Jesus se intitula como a água viva. Em João capítulo 7, versículo 37 e 38, a Bíblia vai dizer assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva fluirão do seu interior. Essa revelação, ela é muito importante. Quem crê em mim, se alguém tem sede, venha a mim. Primeiro nós estamos falando de uma questão individual. Jesus remete a uma necessidade individual. Se alguém, ou seja, se uma pessoa individual, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Há um tempo atrás, eu não sei que ano era, mas eu lia um livro do escritor chamado T.L. Oswald. Eu era um jovem por volta de uns 18 anos para 19 anos, então eu não lembro mais que tempo era. E esse livro, ele tinha o título: Há Bastante para Você. 18 para 19 anos eu lia esse livro, Há Bastante para Você. E eu comia aquele livro. Ele falava dessa água viva. E a capa desse livro, ele tinha uma cachoeira que saía dentro de umas pedras, umas colinas assim, numa colina,
pinheiros, pedra, e uma imagem bonita, que saía água da pedra, dava a entender que era uma fonte que jorrava água viva. E eu fui impactado pela capa daquele livro, Há Bastante para Você, de T.L. Osborne. Eu não sabia, mas eu pensei naquele dia, se um dia eu for um pastor, eu quero colocar na minha igreja a imagem desse livro. E eu me tornei pastor. E nós tínhamos uma igreja, nós tínhamos uma cortina vermelha, cortina de outra cor. Passou-se muito tempo, até que um dia nós chegamos nesse lugar. Eu olhei e vi essa parede. Eu falei assim: é isso aí. Se você é de tempo mais antigo aqui com a gente, você lembra que essa parede não era apenas isso. Essa parte branca tinha uns pinheiros, tinha uma montanha. Você vai ver em fotos antigas. Ela era toda pintada. É exatamente essa a capa do livro. Só que eu mudei apenas a frase. Ao invés de há bastante para você, eu peguei uma das maiores verdades do Evangelho. Quando os discípulos conversando com Jesus e começam a falar, certamente a resmungar, o Senhor falou com uma mulher samaritana, isso lá na frente, né? E o Senhor falou para ela que vai dar uma água que mata a sede. Para nós o Senhor nunca ofereceu essa água que mata a sede. E eu fico imaginando Jesus respondendo assim: eu não falei para vocês sobre a água que mata a sede, porque vocês não precisam, porque vocês já estão comigo. Então dentro de vocês já há um rio de água viva que flui no seu interior, que jorra para sempre. Então daí surgiu essa parede que está com a gente aqui há muitos e muitos anos. Jesus, e até quando eu não sei, Jesus é uma fonte inesgotável de poder, e aquela mulher precisava conhecer, assim como as pessoas da tua casa, da tua família precisa conhecer, assim como você precisa entender que como a fonte de água viva é para a necessidade de cada pessoa de uma forma individual. Porque todo ser humano foi criado por Deus e com um propósito. E se tem uma coisa sobre propósito que nós temos que entender, é que a gente não vai viver o propósito que Deus tem para nós só porque Deus tem. Deus tem planos maravilhosos para você. Isso não quer dizer que você vai viver todos esses planos, porque passa por uns princípios da palavra de Deus, passa pela aceitação, passa pela dedicação, por você se pôr diante de Deus para viver esse propósito. É igual o pai. O pai tem um filho pequeno e ele já imagina: meu filho vai ser advogado, ou meu filho vai ser médico. O meu filho, ele procura uma profissão que ele acha top, uma profissão que ele acha legal. Ele tem planos para os seus filhos, assim como Deus tem planos para nós. Eu sei o plano que tenho sobre vós, e planos bons, plano de bem, não de mal. Deus tem os melhores projetos para mim e para você. Mas aí o filho nasce, cresce, e chega uma hora que o filho vai decidir escolher, e às vezes a escolha que o filho vai tomar, a decisão que ele vai tomar, não é aquela decisão que o pai tinha ou queria para ele. Alguma circunstância ou algumas questões da vida fizeram com que ele não trilhasse o caminho que o pai tinha escolhido. Assim é Deus, Ele tem planos, Ele tem propósito, mas você vai viver de acordo com como você se coloca na presença de Deus. Mas o propósito, quando a gente não vive ele, alguma coisa parece que está errado. Se Deus chamou você para fazer tal coisa e você não faz, você vai viver angustiado por algumas razões. Parece, mesmo que tudo dê certo, alguma coisa não está bem. É igual você quando começa a deixar de orar. As coisas estão bem, o trabalho está bem, você está sendo protegido, guardado por Deus, mas você chega à tarde e fala assim: tem alguma coisa errada aqui que não está, tem algo que não está legal. É porque você sabe que está faltando mais comunhão com Deus, e você tem essa necessidade. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para adorar a Deus. Então todo homem que não adora a Deus, todo homem que não conhece a Deus, ele tem na tua alma, ele tem no teu coração um vazio,
que precisa ser preenchido, e ele só pode ser preenchido pela presença de Deus. Mas não conhecendo a Deus e nem tendo a presença de Deus, o homem tenta preencher esse vazio de diversas formas. A fama não preenche, ele tenta então com o poder, não preenche. Autoritarismo não preenche, com prazeres da vida não preenche. O homem só é preenchido quando ele é cheio dessa água viva que flui do seu interior, chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a fonte inesgotável de poder. Nada preenche esse vazio. A religião não preenche. Nós vemos na conversa dessa mulher, a samaritana, que ela era religiosa, mas a religião não tinha preenchido esse vazio. A religião dela não tinha conseguido matar a sede dela. A tua religião não consegue matar a tua sede. Isso só é possível com a presença de Deus. Algumas pessoas se apegam aos dogmas religiosos, às regras religiosas, mas elas continuam vazias, fazem sacrifícios e mais sacrifícios, mas continuam com a necessidade de preenchimento. É porque falta a presença de Deus na vida. O mais importante que o homem pode fazer é rasgar o seu coração diante de Deus e deixar o Senhor preencher todo esse espaço e cuidar da sua vida. Senão, vai ser sempre uma necessidade. Aquela mulher, à beira do poço, nos traz outro ensinamento. Ali, aquela mulher era rejeitada por todos, mas ela foi aceita por Deus. Rejeitada por todos, mas aceita por Deus. Parece algo simples, mas é de suma importância nós entendermos que Deus não rejeita ninguém. Jesus Cristo está conversando com a mulher, falando da água que mata a sede, e de repente, de uma forma repentina, ele muda o rumo da conversa. Ele então deixa o apelo que ele havia feito e a promessa que ele estava fazendo e parte para a inquisição e ordem, para conhecer um pouco melhor a vida da mulher. Então ele chega e pede para ela chamar o seu marido. Olha, chama o seu marido e vem cá, já que você quer dessa água, chama o seu marido e vem aqui para eu dar dessa água para vocês. É interessante que quando a mulher tem o desejo dessa água viva, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, que é a fonte eterna, ela percebe que existem algumas exigências. Chama o teu marido e vem cá. Hoje não é diferente. Quando você deseja realmente beber dessa água, exige algumas coisas. Deus te pede algo. Duas coisas de suma importância: é confissão e arrependimento. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem um evangelho apenas, um evangelho barato, um evangelho que apenas faz ou satisfaz a sua necessidade, e as pessoas não querem se arrepender dos seus pecados, não desejam confessar os seus pecados. Elas querem viver do mesmo jeito, ser aceita na igreja, continuar da mesma caminhada, viver do mesmo jeito, andar do mesmo jeito, se vestir do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, sem nenhuma mudança, mas deseja reivindicar os seus direitos da palavra de Deus. Mas para reivindicar o direito da palavra de Deus, existem algumas exigências. Jesus disse para aquela mulher: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus pede algo que vai direto no centro da vida daquela mulher, em algo que certamente era o grande problema daquela mulher, algo que fazia com que aquela mulher estivesse sozinha, e naquele horário para tirar água, Jesus vai exatamente nesse ponto e diz: chama o teu marido. A mulher olha para Jesus, ela percebe a sinceridade nele e ela diz assim: eu não tenho marido. Aí Jesus argumenta com ela e diz: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu.
segundo a história, nós analisamos um pouco, olhamos para a história dessa mulher e daquele tempo. Aquela mulher tinha uma vida que era certamente rejeitada pelas pessoas da época. Ela estava com o seu 5º marido, mas ela mesma entendeu que não era o seu marido. Certamente por ela não estar casada, certamente por ela estar junto com alguém sem ter o divórcio, sem ter as condições necessárias, e ela havia passado por um marido, pelo 2º marido, pelo 3º marido, pelo 4º marido, e agora o 5º marido. E quando Jesus chama, ele queria ver o que a mulher ia dizer. Chama o teu marido. Ela disse assim: eu não tenho marido. Quando ela disse eu não tenho marido, ela estava simplesmente revelando e confessando a vida que ela levava, que não era uma vida que condizia com aquilo que o Evangelho até então, ou que a Bíblia, os ensinamentos que traziam a Bíblia, exigia de uma pessoa e de uma mulher naquela época. Ela era rejeitada pelas demais mulheres por viver nessa condição. Ela estava buscando água sozinha, porque ninguém queria sair com aquela mulher que certamente era mal falada. Ela estava buscando água por volta do meio-dia, para não ir nos horários em que as mulheres iam olhar para ela, ia condenar, ia culpar, ia rejeitá-la. Ela, rejeitada pelas mulheres da sua própria raça, tem um encontro com Jesus Cristo, tem um encontro com Deus, e em Deus ela não é rejeitada, ela é confrontada, e ela se arrepende, mas ela não é rejeitada. Deus, Ele não aceita o nosso pecado, mas Ele aceita o pecador do jeito que ele é. Não importa como é a nossa vida, não importa quão pecador nós somos, onde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia de Deus. Porém, o que Deus não aceita é o nosso pecado, a nossa vida no pecado. Mas não importa onde você esteja, Deus vai te amar e vai te aceitar. Antes que você pense: pastor, mas eu estou firme na igreja já há muito tempo. Mas de onde você veio? Você veio de um charco, de lodo, de lama, podridão. Você veio talvez da idolatria, da macumbaria, da feitiçaria. Você veio da prostituição, você veio do erro. Não sei de onde você veio, mas certamente você não veio de uma vida que vivia a palavra de Deus como ela é. Sem Deus, nós não somos nada. Não importa a nossa bondade, ela não passa de trapo de imundícia. Nós somos justificados, não é pela nossa família, não é pela nossa educação, não é pela nossa condição financeira, não é pela nossa condição intelectual. Nós somos justificados pela graça, pelo amor de Deus, pela palavra de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie, diz a Bíblia em Efésios 2:8. Eu não sei de onde você veio, mas certamente você veio de um mesmo lugar que eu vim, de um charco de lodo, lama, podridão e pecado. Mas o Senhor pegou a nossa vida, firmou os nossos passos sobre a rocha, colocou em nossos lábios uma nova canção e um hino de louvor ao nosso Deus. Nosso Deus não rejeita ninguém, desde que estejamos dispostos a fazer mudanças na nossa vida. Todas as evidências apontavam para uma mulher que naquela época a moral poderia ser comprometida, ou ser uma mulher de pouca moral diante das outras, mas Jesus Cristo simplesmente vem e oferece para ela uma mudança de vida. Ele mostra que se a religião a rejeitou, ele não a rejeitava. Se os cumprimentos da religião não haviam mudado a história dela, ele poderia mudar. E é isso que nós enxergamos nesta conversa de Jesus. E é assim que Jesus Cristo trabalha hoje. Algumas pessoas têm medo de chegar a Deus, por causa da vida que está levando. E há pessoas que se sentem muito indignas por causa de um passado que ela teve. E as pessoas não perdoam, as pessoas condenam. As pessoas te condenam simplesmente por você pecar diferente delas. A pessoa pode ser um pouco mais complacente com você se ela pecar igualzinho a você. Ela pode ter uma certa empatia se ela viveu o mesmo pecado. Mas se o pecado dela for diferente, ele é menor, o seu é maior.
e se for igual, ela vê um pouco diferente, mas mesmo assim, ela te julga mais. Eu pequei assim, porque para mim é complicado. Eu pequei assim, porque para mim é difícil. Eu olho para a minha vida, para a minha história, eu sei o que eu passo, eu sei o que eu passei, então é mais fácil eu me desculpar. Mas a história do outro eu nem conheço, eu já aponto o dedo e julgo, sem nenhum amor e sem nenhuma misericórdia. São muitas pessoas hoje que se dizem cristãs, mas Deus não rejeitou aquela mulher. Outro aprendizado que nós temos aqui, o quarto, ele também muda o rumo da conversa. Jesus fala da água, oferece a água para ela, ela se arrepende, ela se posiciona, ela confessa, e nós entramos então no quarto ensinamento, que é: Deus procura os verdadeiros adoradores. Sabe, irmãos, estava pensando aqui agora, enquanto falava com você e lia essa frase, antes mesmo de dizer a você: Deus procura os verdadeiros adoradores. Essa passagem fala que Deus procura. Eu não sei, talvez você vai se recordar agora. Eu não me recordo agora, não me recordo de nenhuma passagem na Bíblia. Eu não me recordo agora que Deus esteja procurando alguma coisa. Mas é interessante que nessa passagem nós vemos Deus procurando alguma coisa. A mulher vê Jesus falando com ela, e ela diz assim: eu vejo que o Senhor é profeta, o Senhor sabe das coisas, mas já que o Senhor é profeta, me tira uma dúvida. A conversa estava boa, já estava pegando outro rumo. Me tira uma dúvida: vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jerusalém era a capital da adoração, as pessoas migravam para lá em determinado tempo para a adoração. E ela disse: vós dizeis, vocês os judeus, não nós os samaritanos, mas vocês judeus, dizem que a Jerusalém é o lugar de adoração. Nossos pais, diz a mulher, nossos pais, já começa fazendo uma diferenciação de religião. Os pais adoraram neste monte. Isso reflete também a essa tentativa de nós, vocês, essa separação que até hoje existe de diversidades dentro do ensino da palavra de Deus. Por um lado é bom e por outro acaba trazendo problema. Vós dizeis que a adoração é Jerusalém, mas os nossos pais adoraram nesse monte. Fala que é nesse monte. Quando ela fala esse monte, não era um monte qualquer, estava se referindo ao monte importante, que é o Monte Gerizim, que tinha um papel significativo dentro da Escritura Sagrada, principalmente para os samaritanos. É o monte em que Abraão sacrificou Isaac, é o monte que ele teve, que nós tivemos no Pentateuco, como que eu posso dizer, a lista de bênçãos, lembra? Monte Gerizim e Monte Ebal, lista de bênçãos, lista de maldição, eram montes importantes. A esse monte é que ela estava se referindo. Então vocês falam que a adoração é em Jerusalém, os nossos pais falam que a adoração é no monte, mas e aí? Já que tu é profeta, me responde: a adoração é no monte ou a adoração é em Jerusalém? Jesus responde com clareza a pergunta daquela mulher com uma das passagens mais bonitas do livro do Evangelho de João. Ele diz assim no versículo 21 a 24 do capítulo 4. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher coloca uma questão diante de Jesus, e a questão é: onde adorar? A mulher coloca
uma questão diante de Jesus, e a questão é: onde adorar? E Jesus responde mostrando que essa questão, onde adorar, já não era mais importante, porque estava chegando um novo tempo que se iniciava nele. A questão agora não é mais onde adorar, é sobre ser um adorador. Essa era a verdadeira questão, em ser um verdadeiro adorador. Então Jesus disse para ela: fica tranquilo, vai chegar um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não importa se é em Jerusalém, pode ser em Jerusalém. Não importa se é no monte, pode ser no monte. Mas eles vão adorar em espírito e em verdade. E Deus procura esses tais adoradores. O que faz Deus olhar para a igreja e procurar algo é a adoração. Eu vou repetir: o que faz Deus olhar para a igreja e procurar algo é a adoração. A adoração é a parte principal do nosso ser, da nossa vida. Nós temos uma missão. A missão mais importante da igreja qual é? Alguém pode me dizer? Qual é? Essa é a missão mais importante, ganhar almas. Você já me ouviu dizer muitas vezes: quem não ganha alma não está fazendo nada. Nós fomos chamados para ganhar almas. Mas deixa eu fazer aqui com você um paralelo entre essa missão e a adoração. Qual é mais importante? Ganhar almas ou adorar a Deus? Bom, na verdade, a nossa maior missão é ganhar almas. Essa é a nossa maior missão. A Bíblia ensina em Marcos 16:15 a importância de fazer missões. Mas as missões, o ganhar almas, é justamente sobre implantar altares de adoração. Essa missão, ela é justamente necessária por causa da ausência da adoração. Quando nós ganhamos almas, nós expandimos o altar da adoração ao nosso Deus. A nossa maior missão é ganhar almas. A nossa maior função é adorar a Deus e levar pessoas a adorar ao Senhor. Então a adoração é algo de fundamental importância. Ninguém ganhará alma se não for um adorador. Ninguém ganha almas se não for para adorar. Nós nascemos para adorar a Deus, fomos criados para louvar a Deus, adorar ao Senhor. Esses dias alguém me disse, o que me fez lembrar de um corinho, até pedi para os meninos para a gente cantar, mas é um corinho tão antigo, vamos deixar para outra vez. Alguém me disse assim: eu adoro para exaltar o meu Deus. E eu disse para a pessoa: não, você não adora para exaltar o teu Deus, você adora porque o teu Deus é exaltado. Você não adora para exaltar a Deus, você adora porque Deus, Ele é exaltado. Aí me veio à mente aquele corinho: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele é exaltado, o seu nome exaltado. Nós adoramos a Deus, porque Ele já é exaltado, Ele é Deus, Ele é o Senhor, por isso nós o adoramos. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vamos aplaudir o Senhor, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. O verdadeiro significado da missão é a ausência da adoração. Então vamos ganhar almas, e através dessas almas levantar altares de adoração ao nosso Deus, que é o único digno de toda honra e toda glória. Levanta a mão direita para o céu, você que trouxe, diga assim: o meu Deus é o único digno de toda honra e toda glória. Diga assim: Senhor, eu te adoro, porque tu és exaltado sobre todos, tu és soberano sobre todos, é Senhor, tu és o Senhor da minha vida. Amém. Graças a Deus.
O quinto aprendizado, todos eles bem simples, mas importante. A mulher deixou o cântaro e abandonou o seu antigo jeito de viver. Ela, quando Jesus fala, mostra, deixa eu encerrar aqui por causa do horário, ela deixa o seu cântaro e ela vai para a cidade anunciar Jesus. Ela disse assim, olha, quando o Cristo, ela acreditava na palavra, tinha uma promessa sobre o Cristo que viria, um ungido de Deus, ela falou assim, quando ele vier, vai nos anunciar tudo isso. E Jesus fala, sou eu que falo contigo, ou seja, eu sou o Cristo, eu sou o enviado. Aquela mulher acreditou ou não? Ela não só creu, como ela deixou o seu cântaro, o que ela estava fazendo, ela deixou aquele modo antigo de viver, correu na cidade e foi anunciar para todas as pessoas, dizendo que havia um profeta, que ela tinha conhecido um homem, e ela já faz o evangelismo indagando, não seria este o Cristo? Para causar curiosidade nas pessoas, deixa eu lá ver. Foi todo mundo correndo para ver quem era Jesus Cristo. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, simplesmente ela abandona o seu jeito de ser, porque algo bem maior começa a fluir dentro dela, essa água viva, essa vontade de servir a Deus, de ter uma mudança de vida. Talvez o que falta para você é deixar o seu cântaro um pouco de lado, abandonar o cântaro. O cântaro são aqueles problemas que impedem você de adorar a Deus, que impedem você de servir ao Senhor, de ser cristão. Qualquer problema que você pense agora, é um cântaro que tem que ser deixado de lado. Ah, pastor, tem uns problemas só lá em casa, aqui na igreja está tudo bem, mas a sua igreja começa na sua casa, você é igreja na tua casa, por isso que você está aqui. Se você só está aqui e não é igreja lá, alguma coisa está errado. Então começa bem lá, a adoração começa lá, o louvor começa lá, a fidelidade começa lá, o companheirismo começa lá, o arrependimento começa lá, o servir a Deus começa lá, tudo começa em casa, tudo começa na família. A igreja é só a família reunida para continuar em conjunto adorando a Deus. Então, que cântaro será que você tem que deixar de lado? Talvez o cântaro do cigarro, das drogas, talvez o cântaro dos falatórios profanos, talvez o cântaro da fofoca, da língua, que só serve para amaldiçoar. Tem gente que amaldiçoa quem não é crente e amaldiçoa os crentes também para não perder o costume da maldição. Será que não está na hora de tomar cuidado? Qual é o cântaro que você tem que deixar de lado? Aquele cântaro das antigas práticas que levam você a se afastar de Deus, a viver em amargura, a viver em raiva. Qual cântaro você tem que deixar de lado? Talvez da indolência, o cântaro da indolência, da preguiça espiritual. Ah, pastor, eu sei que eu tenho que orar, mas não consigo. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas não consigo. Eu sei que eu tenho que pegar firme com Deus, mas não consigo. É hora de colocar esse cântaro de lado e ter uma mudança e viver uma verdadeira vida na presença de Deus, beber dessa água, beber dessa fonte e deixar essa fonte fluir no teu interior para abençoar outras pessoas. Eu termino com o sexto aprendizado, ele é muito importante. O sexto aprendizado diz que o testemunho daquela mulher falou mais forte do que o seu passado. Todo mundo conhecia a mulher, todo mundo julgava ela, ninguém dava valor a ela, mas quando ela testifica, quando ela testemunha que teve um encontro com alguém que verdadeiramente falou a vida dela, alguém que verdadeiramente ofereceu a ela uma água que ela não conhecia, que trouxe a ela um ensinamento que ela não tinha.